Aí, ele deu uma cutucada no freio, como quem diz assim, acorda aí, você tem que dirigir o carro. Então, em matéria de assistências à condução... Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um comparativo aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, estou trazendo aqui duas recentes novidades no mercado brasileiro. Vamos falar primeiro da mais recente. Aqui nós temos o Chevrolet Equinox a combustão, que foi apresentado aí no finalzinho de 2024. Como a gente já sabe e mostrou no canal, o Equinox a combustão está disponível em duas versões no mercado brasileiro. Você tem a versão RS, que tem uma proposta de visual mais esportivo, e essa versão aqui que é a Active, que tem uma proposta mais aventureira. Agora, não é só detalhe estético que muda nos dois carros. Por quê? Por incrível que pareça, a versão Active ela é mais equipada quando a gente fala dos equipamentos. Um exemplo que esse carro tem câmera 360 graus e também tem o espelho retrovisor interno que vira uma tela. A versão RS não oferece isso. As duas versões do Chevrolet Equinox a combustão sempre trazem a mesma motorização. E para confrontar o Equinox, eu trouxe aqui um modelo que vocês já conhecem bem aqui do nosso canal, né? Também temos matéria de lançamento dele, já fizemos matéria de avaliação, e hoje eu diria que esse modelo aqui é a referência quando a gente está falando aí do segmento de crossovers / SUVs médios. Temos aqui o Jeep Compass na versão topo de linha Black Hawk. O principal diferencial desse carro, a motorização, né? O motor Hurricane 4, que tem nada menos que 272 cavalos. Pois bem, esses carros aqui têm uma proximidade no preço final, mas eles não são iguais. O Jeep Compass é um pouco mais caro e o comparativo é justamente esse. Será que vale a pena pagar um pouco mais no Jeep Compass pela potência? Ou talvez o Equinox aqui na versão Active por uma questão de refinamento e sofisticação? Tudo isso eu vou contar para vocês agora. Algumas curiosidades do motivo da gente estar fazendo esse comparativo. Os dois carros aqui, curiosamente, só funcionam a gasolina. Nenhum deles oferece motor flex. Os dois também têm sistema AWD, ou seja, tração nas quatro rodas. E o funcionamento desse AWD é muito similar. Neles, a tração é prioritariamente nos eixos dianteiros. E aí, quando precisa, o carro de forma automática acopla o eixo traseiro. Então não é aquela tração típica 4x4 que a gente costuma ver em SUV raiz ou até mesmo em picape média, com tração traseira, bloqueando e sincronizando com o eixo dianteiro. Não, é uma tração sob demanda, que você pode usar aí em qualquer tipo de piso. Você não tem aquele problema da picape média de se você bloquear a tração, você não pode usar em piso abrasivo, como asfalto seco, por exemplo. Pois bem, esses dois modelos têm muita coisa parecida, mas agora vamos falar das diferenças. E a principal e maior diferença entre esses dois carros é a motorização. Enquanto que o Compass tem um motor 2.0, o Chevrolet Equinox tem um motor 1.5. Então vamos começar aqui pelo veículo mais recente. Esse aqui não é um motor completamente novo no mercado brasileiro. Estamos falando de um motor aí da família Ecotec, 4 cilindros, turbo, injeção direta, 1,5 litros somente a gasolina. Potência máxima aqui de 177 cavalos e torque máximo não é assim tão expressivo, 28 kgfm. E esse motor está associado aqui a uma transmissão automática de 8 marchas, né? Não temos mais aquele motor do passado da Chevrolet Equinox, que já existiu no mercado brasileiro, um 2.0 de 262 cavalos. Esse motor, infelizmente, foi descontinuado. Então a opção de motorização na Equinox é esse aqui, 1.5. No Jeep Compass é um motor que a gente pode chamar de usina de força. Não tem como fazer outra caracterização. É um 2.0 turbo de injeção direta somente a gasolina, só que aqui é um motor Hurricane 4, né? Motor que entrega nada menos que 272 cavalos de potência, são quase 100 cavalos a mais do que o Chevrolet Equinox, e aqui 40 quilos de torque. E esse motor está associado a um câmbio automático de 9 marchas. Ele não está somente no Compass Black Hawk. A gente também tem esse motor no Commander, a gente já conhece ele da Rampage, por exemplo, né, a picape aí da Ram, a picape intermediária da Ram,
E a gente também tem esse motor equipando, por exemplo, o Jeep Wrangler e até mesmo o Grand Cherokee 4xE. Então a gente vê que é um motor utilizado em veículos de maior porte. Portanto, tem muito que esperar do que diz respeito ao Compass ter um desempenho muito superior ao Equinox. Uma curiosidade aqui sobre esse motor que ele tem dois sistemas de arrefecimento. Então ele tem aquele reservatório que é o tradicional, usado ali pelo radiador, bloco do motor, para fazer o arrefecimento de todo o sistema. Mas ele tem mais um reservatório que é esse aqui que vocês estão vendo aqui do lado. E esse reservatório aqui é um sistema, digamos assim, de baixa temperatura, entre aspas. Por quê? Ele é responsável por fazer o resfriamento ali da turbina. Então você vê que é um motor que tem bastante potência, a turbina precisa de um resfriamento um pouco mais intenso, então ele tem um sistema de arrefecimento totalmente dedicado só para a parte de turbina. Uma curiosidade aqui sobre o Chevrolet Equinox é que se você olhar bem aqui pertinho, não estou falando dessa grade de radiador, mas lá dentro, essas aletas que tem aí dentro, ela é uma grade de radiador ativa. Então, quando o carro precisa esquentar um motor um pouco mais rápido, está muito frio, aquelas aletas se fecham. E elas só se abrem quando há necessidade de ventilação. Por incrível que pareça, esse sistema, além de melhorar a climatização do motor, né, para um aquecimento um pouco mais rápido, também ajuda a economizar combustível, mudando um pouco a aerodinâmica do carro. Iluminação. Qual sistema aqui é melhor? Claro que a gente tem que testar isso à noite, mas vamos explicar aqui o que nós temos em cada carro. Olhando assim, parece que os dois carros têm todo o sistema em LED. Vamos começar aqui pelo Chevrolet Equinox. Aqui em cima você tem a luz de rodagem diurna, também a assinatura de lanterna. Aqui no meio você tem o farol, que é do tipo projetor, aqui você está vendo o farol baixo. Aqui embaixo você tem o farol auxiliar, que é aquele farol de neblina, né? Mas e o farol alto? Ele está dentro do mesmo sistema de projetor do farol baixo. E a luz de pisca? Ela é na parte superior, aí trocando a cor branca aqui pela cor âmbar. Então aqui no Chevrolet Equinox temos um sistema totalmente em LED. No Jeep Compass temos aqui a assinatura de lanterna, que também é a luz de rodagem diurna em LED. Vocês estão vendo que o farol baixo é em LED, só que aqui é refletor parabólico, não é um sistema de projetor. Além do farol baixo, a gente tem o farol auxiliar aqui embaixo, que também é em LED. E o farol alto, a gente vai perceber aí que também é um sistema parabólico, refletor parabólico. E a luz de pisca? Olha só, aqui a luz de pisca é do tipo incandescente. Então a gente vê que o sistema do Compass não é tão moderno quanto o da Equinox, não só pela luz incandescente, mas pelo refletor parabólico. Agora, a eficiência, a gente tem que testar dos dois à noite. Assistências à condução estão presentes nos dois modelos. Começando pelo Chevrolet Equinox, o que a gente consegue identificar é essa câmera aqui no para-brisa. Certeza que ela é utilizada pelo sistema de assistência à condução. Mas o que a Chevrolet não informou, e eu também não consegui identificar nesse carro, é se ele tem um radar frontal. Porque geralmente o radar está bem destacado ali numa peça, mas aqui a gente não consegue identificar essa peça, dizer se tem um radar frontal aqui atrás do símbolo da Chevrolet, e a Chevrolet também não confirmou isso. Mas desse carro aqui, você tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, sistema de permanência de faixa e também controle de cruzeiro adaptativo. Mas no Chevrolet Equinox na versão Active não está disponível o sistema de centralização de faixa. No Jeep Compass, a assistência à condução é formada pela câmera aqui no para-brisa, que trabalha em conjunto com o radar eletromagnético que está montado aí no para-choque. Com isso, as funções que a gente tem aqui: alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, sistema de permanência de faixa e controle de cruzeiro adaptativo. Mas um detalhe importante: quando eles lançaram aqui o Jeep Compass com o motor Hurricane 4, uma das novidades foi o sistema de centralização de faixa. Então, além da permanência, ele tem a centralização de faixa. Nesse ponto aqui, eu já arriscaria dizer que os sistemas de assistência à condução do Jeep Compass são mais completos que o da Equinox. E na hora das manobras de baixa velocidade, temos aqui soluções bem diferentes. Começando pelo Chevrolet Equinox, tem um sistema de câmera 360 graus. Então você tem uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma na parte traseira, que é justamente para você conseguir ter essas imagens na tela da central multimídia. Mas vocês perceberam que não tem sensor de estacionamento aqui na frente no Equinox?
Não tem mesmo, é só a câmera dianteira. E também não tem sensor de estacionamento na lateral. Os sensores de estacionamento são só na parte traseira. Quando você vem no Jeep Compass, aí ele não tem câmera 360, ele só vai ter câmera lá atrás, mas ele tem 4 sensores de estacionamento aqui na frente. Tem sensor aqui na lateral também, porque esse carro tem um sistema de Park Assist, que é aquele que te ajuda a colocar e tirar o carro de vaga de forma semi-automática. E aí também tem sensor de estacionamento lá atrás com a câmera de ré. Então a gente vê aqui que são soluções diferentes. É difícil cravar qual que é melhor. Mas você prefere os sensores ou as câmeras 360 graus? Falando da construção, temos algumas coisas onde os carros são bem parecidos no fato dos dois terem freio a disco, tanto dianteiro quanto traseiro. As suspensões também são totalmente independentes. Mas olha só, na frente o mesmo tipo de construção, McPherson. Porém, na parte traseira muda. No Jeep Compass, ele também utiliza uma construção do tipo McPherson traseira. Já a Chevrolet Equinox usa um sistema multilink de 4 links. Então a gente tem uma diferença de construção. Para saber qual que é melhor, só dirigindo e fazendo aí o nosso teste de rampa. E as rodas e pneus? Os dois carros utilizam rodas aro 19 polegadas, claro, com diferença de design. No Jeep Compass, você tem uma roda aqui em liga leve, toda pintada num preto fosco, enquanto que aqui no Chevrolet Equinox é uma roda diamantada aqui em 2 tons. Curiosamente, os pneus têm a mesma largura, 235, só que tem uma diferença importante, porque no Jeep Compass o perfil do pneu, a altura do pneu é 45. Já no Chevrolet Equinox é um perfil 55. Então a gente vê claramente aqui que o conjunto de roda e pneu do Equinox acaba sendo um pouco maior pelo perfil do pneu. Qual é a vantagem disso? Se você for para uma situação de fora de estrada, um pneu com mais borracha, ele consegue deformar mais, então ele sofre menos nos obstáculos. Ah, mas ele é sempre vantajoso? Não, porque se você estiver numa condição de pista, onde você vai entrar numa curva de asfalto em alta velocidade, um pneu de perfil mais baixo dobra menos e te dá mais estabilidade. O detalhe é que os dois têm a mesma largura, então a aderência não deve mudar. Porém, o comportamento, se você estiver no asfalto ou no off-road, um carro pode ser melhor do que o outro, dependendo da situação. E na hora da aventura urbana, né? Bombada, valeta, buraco, subir e descer guia e até mesmo naquele fora de estrada um pouco mais leve. Quais são os números? Começando aqui pelo Jeep Compass, ângulo de entrada 21,7 graus, ângulo de saída lá atrás 28,5, ângulo central, aquele formado pela base do pneu ao meio do carro, 21,2 graus, capacidade máxima de inclinação lateral desse carro, 41,9 graus, capacidade de imersão, 48 centímetros a no máximo 8 km por hora, e a capacidade de reboque desse carro, sim, existe, de 400 quilos. Aí vocês estão esperando os números da Chevrolet. Pois bem, até o momento da gravação desse vídeo, a Chevrolet não mandou esses números pra gente. Se a gente conseguir posteriormente, a gente coloca num comentário fixo aqui embaixo do vídeo. Olhando aqui atrás, é claro que os veículos têm estilos diferentes, mas uma coisa que é inegável aqui é o tamanho do Equinox maior do que o Compass. A gente percebe que o Equinox é mais alto, ele é mais largo, tem maior entre-eixos e também tem maior comprimento. E aí os estilos mudam bastante. Esse estilo do Compass aqui talvez já esteja bastante difundido, por assim dizer, né? Não tem nada de muito diferente. Apenas o que eu posso dizer é que quando você vê a dupla saída de escapamento aqui atrás, uma de cada lado, nós temos aí um motor de 272 cavalos no Compass. Mas quando a gente vem aqui no Chevrolet Equinox, aí você tem um estilo mais moderno, né? Você tem essas lanternas que fogem do lugar comum, inclusive divididas aqui, uma peça na tampa do porta-malas e a outra aqui na carroceria, e você consegue ver que o escapamento ele não fica à mostra, ele fica oculto na parte de baixo aqui do para-choque. Detalhe que você vai notar diferente aqui no Chevrolet Equinox é essa câmera aqui atrás, né? Além da câmera de ré que a gente tem aqui, essa outra câmera faz parte do espelho retrovisor interno, que muda de espelho para câmera. A imagem que a gente vê lá é produzida por essa câmera.
Iluminação traseira do Chevrolet Equinox. Vamos começar vendo aí a assinatura de lanterna totalmente em LED. Pisando no freio, também temos a iluminação em LED. E quando a gente engata aqui a ré, outra iluminação em LED. Agora, olha o detalhe curioso. Quando a gente dá a luz de seta nesse carro, não tem luz âmbar. O que ele faz é piscar a luz vermelha que nós temos aí na parte traseira, o que acaba sendo diferente dos outros modelos. E a iluminação do Compass, vamos começar pela lanterna, que aí sim nós temos uma iluminação em LED. Porém, luz de freio incandescente, luz de ré incandescente e a luz de pisca, apesar de ser âmbar, incandescente. Aí, no caso, um sistema que precisa ser atualizado. Os dois modelos aqui oferecem porta-malas com acionamento elétrico. E o detalhe é que você consegue fazer isso aqui pela chave de telecomando. Então, nos dois carros você tem um botão dedicado que quando você aperta 2 vezes, ele faz a abertura do porta-malas. Mas e o fechamento? Será que eles fazem? Vamos tentar o Compass aqui primeiro. Apertando 2 vezes, executou o fechamento. E o Chevrolet Equinox? Apertou 2 vezes, também efetua o fechamento. Então vocês estão vendo que nessas funções aqui, os dois carros são iguais. O Chevrolet Equinox tem um recurso interessante. A chave está aqui na minha mão, sem apertar nenhum botão. Eu vou me aproximar aqui da parte traseira do carro. Está escutando esse barulhinho? Ele aciona a abertura do porta-malas automaticamente ao perceber a aproximação da chave. Isso acaba ajudando bastante. E o detalhe é que você pode configurar se você quer ou não essa função através da tela da central multimídia. No Compass tem uma forma de abrir o porta-malas sem interagir com a chave. Basta ela estar no seu bolso, você vem aqui atrás e faz o movimento do chute. Ele reconhece e faz a abertura da tampa do porta-malas. Perceberam uma diferença bastante importante aqui nos dois porta-malas abertos? Aqui no Chevrolet Equinox, vocês estão vendo um espaço bem livre, né? Mas quando você vem aqui no Jeep Compass, você percebe que aqui nós temos este tampão aqui. Pessoal, o Chevrolet Equinox no mercado brasileiro vem de fábrica sem cobertura no porta-malas. Não dá para entender essa escolha da Chevrolet. Se você quiser a cobertura no porta-malas, você vai ter que comprar isso como um acessório na concessionária. Porta-malas. Vamos trabalhar aqui com os números oficiais das marcas. Chevrolet Equinox. Posição normal de bancos, 469 litros. É aquilo que a gente entende até essa posição. Aí nós temos 845 até o teto, porém com os bancos mantidos. Se a gente rebater os bancos, aí seriam 931 litros até a altura dos vidros e 1.799 litros até a altura do teto. Agora, o que a gente não sabe é se esse número aqui é informação em litros líquidos ou VDA. Mas ainda temos que mostrar outras coisas, como se você vier aqui e levantar este acabamento aqui da parte de baixo, você vai ver que tem um espaço adicional aqui. E por que que esse espaço está aí? Levantando esse acabamento, você vai encontrar aqui um pneu temporário, tá vendo? Esse aqui é um pneu temporário, é mais fininho. Se você aplicar esse pneu e tiver que guardar a roda, é claro que a roda não vai caber aqui nesse espaço. Então, provavelmente, ela vai usar o espaço adicional aqui para você conseguir levar a roda original dentro do carro enquanto você está usando o step temporário. O detalhe é que a Chevrolet não informou qual é a capacidade que esse espaço aqui acrescenta, que na grande maioria das vezes você vai poder utilizar. E mais um outro detalhe, se você prestar atenção aqui do lado, olha aqui, ó, temos aqui uma tomadinha de 12 volts que você pode eventualmente levar a ligar algum dispositivo, aqueles coolers ou até mesmo um compressor de ar para o carro. No Jeep, número oficial fornecido pela montadora. Nessa posição aqui, 476 litros e com o banco traseiro rebatido até a altura do teto, 1.180 litros. Agora tem um detalhe importante, porque esse número aqui é fornecido sob o formato de litros líquidos, que não é aquela medição mais real. Quando a gente fala da medição mais real, aí são 410 litros VDA. E ainda assim, esse piso do porta-malas tem que estar aqui na posição mais baixa, para aí sim você ter aí os 410 litros. Mas uma coisa é clara, se a gente olhar o espaço que a gente tem aqui no Jeep Compass, mesmo com o porta-malas na posição mais baixa, e comparar visualmente aqui com o Chevrolet Equinox, não há dúvida nenhuma
que o porta-malas do Chevrolet Equinox é efetivamente maior do que o do Compass. Agora, por que esse piso aqui é variável? Quando você levanta ele, você tem acesso aqui ao step, que também é temporário. Você vê que é um step mais fino. Mas o piso é variável por quê? Normalmente você pode usar o piso aqui na parte de baixo. Mas se você tiver que usar o step e guardar o pneu original, aí você vai ter que fatalmente levantar o piso do porta-malas para o pneu original poder caber aqui nesse espaço. Mais um outro detalhe, porta-malas do Compass também tem aqui a tomadinha 12 volts, tem esse compartimento aqui na lateral que é bastante útil para você colocar aquelas coisas que não devem ficar rolando, e é importante observar que o Jeep Compass tem um sistema de som assinado com subwoofer, oferecendo melhor qualidade sonora do que o Chevrolet Equinox, que não oferece subwoofer. Banco traseiro aqui do Chevrolet Equinox que tem 2,73 m no entre-eixos. Bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá na frente. Do meu joelho encosto do banco, eu tenho aqui um palmo aberto. Movimentação de pés é boa, dá até para cruzar as pernas aqui atrás. Porém, se vocês observarem, se eu deixar o pé dessa forma, a minha perna não vai encostar completamente aqui no banco. Bom, poderia ser um piso um pouco mais baixo, mas em defesa do piso, ele é plano, totalmente plano. Então mesmo quem vai aqui na terceira posição, acaba não tendo aí um problema de ficar com as pernas mais altas, fica todo mundo com a mesma altura. Recursos que a gente tem no carro. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, e olha que legal, aquecimento do banco traseiro aqui, do lado esquerdo e do lado direito, você tem 3 níveis de aquecimento. 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos, bolsas atrás dos 2 bancos para você conseguir colocar objetos, espaço na porta também é um bom espaço para você acomodar outros objetos, alça de segurança aqui no teto dos 2 lados, luz em LED para leitura e ganchinho aqui para você poder pendurar cabide. E tem até mesmo aqui um descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. E não podemos esquecer, né? Teto solar panorâmico. Quem vai aqui atrás também desfruta da vista superior. E para fechar, olha esse detalhezinho que interessante. Para que o cinto não fique batendo aqui atrás, dos 2 lados, você tem aqui um buraquinho onde você encaixa o cinto e ele não fica chacoalhando à medida que o carro está passando por piso irregular. Solução inteligente. No Jeep Compass, o entre-eixos é um pouco menor, 2,63 m. Mesmo ajuste de banco, do meu joelho ao encosto do banco, eu não chego a ter aqui um palmo completamente aberto. A gente vê que tem um pouco menos de espaço que no Equinox. Movimentação de pés, olha só, é um pouquinho mais restrito. Tem trabalho aqui para cruzar as pernas. Quais são os recursos que você encontra? Então aqui a gente tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tem 2 portas USB, uma de cada tipo, USB-C e USB-A. A diferença é que aqui nós temos aqui uma tomada do padrão brasileiro, né? Que a Equinox não tem, mas já está disponível aqui uma tomada. Também temos alça de segurança aqui no teto, iluminação de leitura, ganchinho para você colocar cabide e também o descansa-braço escamoteável aqui, né? Não temos aquele ponto para você prender aqui o cinto, então ele pode acabar batendo aqui atrás. Olha, se eu tivesse que escolher entre um carro e outro para fazer uma longa viagem, eu diria que no Chevrolet Equinox você tem mais espaço e vai mais confortável do que no Compass. Passageiro da frente no Equinox, vamos começar pelo acabamento. Na porta, você tem aqui um material suave ao toque, aqui você tem uma peça emborrachada e aí o plástico duro no resto, com esse detalhe aqui em preto brilhante. Tem um bom espaço aqui embaixo para você guardar várias coisas. Passando aqui para a parte interna, esse material aqui é o mesmo da porta, né? É um material suave ao toque. Aqui em cima a gente também tem um material emborrachado. Aqui embaixo aí você tem o plástico duro. O banco do passageiro aqui da frente tem controles elétricos. Então você tem aqui a altura, distância, inclinação do encosto e até mesmo inclinação do assento, ó. E o ajuste lombar também aqui está disponível. Então a gente vê um bom padrão aqui no Chevrolet Equinox, chamando a atenção para essa saída de ar, que tem aqui um formato redondo, um bom direcionador, e aqui você fecha e aqui você abre a saída. Gostei bastante aqui do acabamento e o padrão de conforto do banco também é muito bom. Passageiro da frente aqui no Jeep Compass, começando pelo acabamento. Aqui em cima, material emborrachado. Toda essa porção aqui, material suave ao toque. Aí você tem aqui o plástico duro e o plástico duro. Você vê menos espaço aqui para guardar objetos do que no Chevrolet Equinox.
Passando aqui para dentro, material emborrachado parte superior, aqui o couro acolchoado, aqui você tem um plástico, mas você tem um acabamento um pouquinho mais bonito, e aqui o plástico duro na parte de baixo. Em matéria de acabamento, os dois carros estão muito próximos. Falando do banco, aqui no banco do passageiro você também tem ajustes elétricos. Altura, distância, inclinação do assento e o ajuste lombar. Nesse ponto, eles são muito parecidos. Mas se eu tivesse que escolher um carro em conforto de banco, eu diria que o Equinox é mais confortável. Quando a gente olha o acabamento do banco do Equinox, a gente vê que ele é muito bem feito, né? Materiais diferentes, couro na lateral. Aqui você tem um material que parece, digamos assim, um alcântara, um tipo de suede. Você pode ver que ele é micro perfurado. E eu estou chamando a atenção para isso, porque esse banco é climatizado. Então aqui você tem ventilação em 3 níveis do banco do passageiro, e você também tem aquecimento em 3 níveis do banco do passageiro. A mesma coisa vale aqui para o banco do motorista. Ventilação e aquecimento. Então isso aí é uma vantagem que o Chevrolet Equinox tem sobre o Compass. Você também tem aqui no centro o descansa-braço, que é um material suave ao toque, levantando. Você tem um porta-objetos, aqui uma bandejinha que você pode retirar. E olha como é fundo esse porta-objetos. Tá vendo? Tem bastante espaço aí, dá para guardar muita coisa. Aí você também tem aqui 2 porta-copos, mais um porta-objetos, um carregador de celular por indução que é resfriado, não é ventilado, mas quando o ar-condicionado está ligado, você percebe que essa peça aqui fica mais fria, então ela não esquenta tanto o celular. O botão para o seletor de modos de condução, a gente vai explicar isso depois. Mais um outro porta-objetos aqui, 2 portas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. Uma coisa legal desse carro é que o ar-condicionado, além de ser digital e automático de dupla zona, tem praticamente todos os botões físicos. Então você consegue fazer o direcionamento aqui do ar de forma muito fácil, tá vendo? Quem quer colocar no para-brisa, quem quer colocar nos pés, renovação, o ar no máximo, a climatização dos bancos. Ah, mas e se o cliente quiser também controlar o ar-condicionado pela multimídia? Não tem problema, aperta aqui climatização, você abre as funções do ar-condicionado também na tela da central multimídia. Então a gente vê que o carro é muito bem desenhado, vários porta-objetos, tudo muito funcional e um sistema de climatização muito completo e simples de mexer. No Jeep Compass, a gente tem um banco bonito, não há dúvida nenhuma, né? Mistura aqui um tipo de suede com couro, com outro tipo de couro aqui na lateral, o Black Rock escrito aqui, mas nós não temos climatização no banco. Então, isso é um ponto para Equinox sobre o Compass. Falando aqui de console, descansa-braço, aqui também com material suave, né? Acolchoado, levantando, um bom porta-objetos, mas não é tão grande quanto o do Equinox, aqui é menor. Aqui nós temos 2 porta-copos emborrachados, o que é interessante, né? Com um lugar para você colocar a chave. Aqui nós temos alavanca de câmbio com algumas funções aqui. Aqui tem a função hold, aqui tem a função 4x4 low, mas não é uma reduzida, ele só prende na primeira marcha do carro, controle de descida, o bloqueio do eixo traseiro para ficar permanentemente conectado, modos de condução, freio de estacionamento eletrônico, o carregador de celular por indução que é ventilado. Então aqui a gente tem uma gradinha que quando o ar-condicionado está ligado, ele solta um ar frio aqui, mantendo o smartphone ventilado. E aqui o controle de climatização do carro, né? Então você tem um ar-condicionado digital e automático de dupla zona, controles por botões. A gente também tem aqui alguns botões de uso da central multimídia, mas se você quiser, o ar-condicionado também pode ser controlado aqui pela tela da central multimídia. Mas assim, se eu tivesse que escolher entre um carro e outro, falando de recursos de climatização e organização de console, nesse ponto eu também escolheria a Equinox, porque ela é mais organizada e com mais espaço. Uma coisa diferente aqui é o espelho retrovisor. Espelho com rebatimento todo mundo conhece, mas esse daqui é diferente, porque você tem um espelho normal, com o sistema autocrômico, e quando você faz o rebatimento, ele vira uma tela, então ele mostra uma imagem do que está atrás do carro. E por esses botões aqui você consegue, por exemplo, controlar o brilho dessa tela, não é só o brilho. Você também consegue controlar aqui, ó, se você quer mais um ou menos um, e também se você quer uma visão mais alta ou mais baixa, né? Então você tem vários ajustes aqui. A principal vantagem disso é que quando você tem pessoas no banco traseiro e cargas até o teto, que vão atrapalhar o espelho convencional, nesse daqui não vai atrapalhar nada, com um ângulo de visão muito melhor. No Jeep Compass temos um espelho autocrômico convencional, que escurece automaticamente à noite na presença de luz. Quer desligar essa função, tem esse botão. Esse outro botão é para o sistema da plataforma de Adventure Intelligence, caso você precise de um auxílio
você aperta aqui que ele vai te conectar aí com uma central. Então a gente não vê nada de muito diferente aqui no Compass em matéria de espelho retrovisor. Aqui na posição de motorista, controles. Nós temos simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, controle dos espelhos, tem aqui a função de rebatimento dos espelhos e olha só que legal. Posição de memória, né? Tem a posição de memória 1 e 2 e esse ajuste aqui para facilitar a saída. Também na porta, o botão para fazer a abertura da tampa do porta-malas. Uma curiosidade nesse carro é que ele tem uma quantidade interessante de botões aqui. Então o freio de estacionamento, que normalmente nos outros carros fica na parte central do console, fica aqui do lado. Temos aqui também o botão da função Auto Road, sistema Start-Stop, que desliga o motor rapidamente em paradas rápidas e aqui você pode cancelar, controle de brilho do painel e este botão, dependendo do modo de condução que você está usando, ó, ele mostra aqui no painel a situação da tração. Mas se você mudar o modo de condução, usando esse botão, você vai poder utilizar aí a função AWD ou então somente a tração dianteira. O banco do motorista tem aqui todos os ajustes elétricos. Já a coluna de direção, ela é manual aqui para você ter o ajuste de profundidade e o ajuste de altura. E o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Eu vou dizer que a posição ao dirigir aqui do Chevrolet Equinox é muito boa. Motorista, aqui no Compass, na porta, tem o controle com simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, trancamento das portas e o bloqueio do vidro traseiro. Além do controle dos espelhos, você tem essa posição aqui para fazer o rebatimento dos espelhos ali do lado de fora. Os demais comandos estão aqui na parte interna. Aí você tem o controle do farol, aqui para ligar o farol de neblina dianteiro, as demais funções, controle de ajuste de altura do facho do farol e aqui o brilho do painel à frente do motorista. Os ajustes do banco são todos os ajustes elétricos, porém o Compass não tem ajuste de memória, né? Cada um que senta aqui tem que fazer aí o seu ajuste manualmente, tudo de novo. O volante, você tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura. E o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Mas se eu tivesse que eleger um carro que é mais gostoso, mais ergonômico para você sentar e dirigir, eu diria que o Chevrolet Equinox é melhor. Central multimídia aqui do Equinox Active usa o sistema Google Built-in. Então, além de controlar várias coisas do carro, ela também tem um sistema Google diretamente embarcado na central. A gente consegue ver isso quando a gente rola a tela e vê, por exemplo, aqui ó, o Spotify, tem o Google Notícias, mas você consegue instalar outros aplicativos. O mais importante é que o mapa de GPS é o próprio Maps do Google. Então todas as funções que você tem no seu smartphone do Maps, aqui elas também estão presentes. Como, por exemplo, imagine que você vai para uma região onde você tem problema de sinal de celular. Você pode usar aqui os mapas offline, escolher um mapa e descarregar diretamente na central para você não ficar sem navegação. Mas não é só isso que essa central oferece, né? Todos os controles do carro estão aqui. Então as informações de computador de bordo, você também consegue ver aqui. Então você tem aqui, por exemplo, odômetro com a parte de consumo, indicações do motor, são todas essas indicações aqui que a gente tem. Fluidos e filtros, também a gente coloca, tem a vida útil, pressão dos pneus, vida útil da pastilha de freio e uma visão geral onde você vai clicando aqui no ponto e ele vai te colocando as outras informações daquelas outras telas de forma mais simples. Outra curiosidade, esse carro não tem aquele botão tradicional de farol. Aqui em cima, se você apertar, você tem a opção de desligar o farol, deixar em modo automático, somente lanterna e aqui o farol baixo. Então você vai fazer esse controle pela tela da central multimídia. Essa aqui é a tela principal, mas aqui em cima você tem alguns botões de acesso rápido, como ligar e desligar a luz do teto, travar o vidro elétrico traseiro, controle de tração, o farol alto automático à noite, que ele vai comutar automaticamente, a luz de neblina dianteira está aqui. Aqui você consegue ver os controles completos, né, de ajuste de porta, travamento, até também a tampa elétrica traseira, que você faz por aqui. Aqui você tem informação de luzes mais detalhada, também você tem aqui nessa função para conseguir. Do lado aqui você tem um menu onde você tem acesso rápido às informações de gerenciamento do telefone, fonte de áudio, aqui para você ver as telas disponíveis e aqui a tela principal da central multimídia, além do fato de você ter a internet embarcada no carro que você consegue distribuir por Wi-Fi para outras pessoas aqui dentro quando você tem um pacote contratado. Então a gente vê que é uma central bem diferente aí dos outros carros. Pessoal, não deixa de ver a nossa matéria de avaliação completa da Equinox Active, onde eu vou dar mais informações dessa central. Central multimídia do Compass
É uma central bastante avançada e completa. Também temos aqui mapa de GPS embarcado na central, inclusive é um mapa da TomTom que fica na própria memória da central. Temos de indicação de trânsito em tempo real, você consegue ver até essas linhas verdes aqui, que é justamente esse sistema de indicação de trânsito. Temos aqui também integração Android Auto e Apple CarPlay, com e sem fio. E várias configurações do veículo são feitas diretamente aqui pela tela da central multimídia. Então, você pode até mesmo criar perfis diferentes de usuários, sistemas de assistência à condução são ajustados aqui também pela central multimídia, ou seja, tem várias funções do carro que estão aqui. Nessa barra aqui embaixo, você tem aqui o menu da tela inicial, função de áudio, que você pode selecionar entre as disponíveis, o sistema de climatização digital e automático dupla zona, gestão dos dispositivos que estão conectados na central, e aqui os aplicativos principais da central, que na verdade nada mais é do que atalhos para as funções que você tem de mídia, de conforto, de navegação. Então, todos aqueles menus que estão em configuração, você tem alguns atalhos aqui que você pode favoritá-los e chegar de forma mais fácil. Chamar a atenção também que existe um aplicativo embarcado de meteorologia dentro do carro, né? Então ele tem aqui a informação de onde você está e você consegue até mesmo escolher algumas cidades para você ter a indicação aí das próximas horas. Não é uma central super avançada como do Chevrolet Equinox, mas quando a gente compara essa central com outros veículos concorrentes, né, como a gente pega aí um Volkswagen Taos, ou até mesmo outros como o Corolla Cross, aí sim nós temos uma central muito mais avançada que os outros carros. Mas se a gente comparar com a da Equinox acaba levando um pouquinho de vantagem sobre essa. Volante do Chevrolet Equinox, vários controles aqui. Além de ser forrado em couro, os botões aqui do lado esquerdo são utilizados para o controle de cruzeiro adaptativo, né? Inclusive o alerta de colisão frontal é por aqui que você faz o ajuste. E você também tem esse comando L, que é justamente para você poder interagir aí com as marchas usando os pedal shifts que a gente tem aqui atrás do volante. O lado direito, você tem vários botões para interagir com funções da central multimídia, como função de áudio, atender e encerrar a chamada, aqui algumas seleções. Esse daqui é dedicado para o aquecimento do volante do carro, que é uma coisa legal, não é todo carro que oferece. E esse, você alterna os modos ali do painel à frente do motorista. Não é só isso, porque existem botões menores aqui atrás, como esses dois aqui, do outro lado também tem, para você alterar a fonte de áudio, no caso, mudar a estação, e também controle de volume. Então você vê que é um volante muito bem pensado para tentar integrar o máximo de comandos possível. Uma coisa diferente aqui no Equinox é que a gente não tem alavanca de câmbio aqui no meio, né? Essa alavanca de câmbio está aqui, nessa haste. Já vimos outros carros com isso, por exemplo, Mercedes. Então você tem aqui o botão de parque. Se você quiser colocar no drive, você vai fazer assim e puxar para baixo. Aí você tem aqui o drive. Se você quer o ré, mesma coisa, para cima. Se você quer simplesmente o neutro, você puxa aqui nessa posição e quando você põe o carro na posição de parque, você aperta esse botão. A alavanca aqui ajuda a economizar espaço do console, disponibilizando para outras coisas. Volante aqui do Jeep Compass, forrado em couro, de qualidade inclusive, gostoso ao toque. Você também tem vários botões aqui. O lado esquerdo do volante, você tem esses botões que além de atender e encerrar chamadas, você também controla o painel à frente do motorista, né? Então você tem telas diferentes aqui, que você consegue ter uma série de configurações que a gente vai dar detalhes depois. Do lado direito são funções dos sistemas de assistência à condução, né? Temos aqui o controle de cruzeiro adaptativo, temos aqui também o alerta de velocidade, né? Que você programa, e aqui nós temos o sistema de centralização de faixa. Vou mostrar isso para vocês dirigindo. Outra coisa, temos aqui pedal shifts atrás do volante para você poder interagir com as 9 marchas do carro e botões menores. Esses botões aqui é para interagir justamente com as funções de áudio do multimídia. Você tem dos dois lados. Você tem botão aqui para mudar volume, mudar a estação, mudar a fonte. Você consegue fazer tudo isso através do volante. A gente vê um volante tão completo quanto aquele oferecido no Chevrolet Equinox. Aqui no Compass, a alavanca de câmbio segue aí a receita tradicional dos outros carros. Fica aqui no meio, inclusive, jogando aqui para o lado, você tem aqui os comandos sequenciais e uma série de outros comandos aqui em volta que estão relacionados ao sistema de assistência à condução e até mesmo à dirigibilidade do veículo. Agora a gente vai fazer aqui o teste de torção de carroceria com o Chevrolet Equinox. Para isso a gente vai usar aqui a nossa rampa e a ideia é ver até onde o carro vai sem descolar o pneu do chão. E tem mais uma outra coisa. Sabemos que tem um sistema AWD. Vamos ver se o sistema funciona bem para a gente conseguir subir a rampa sem as rodas escorregarem no piso.
Agora vamos tentar subir com a Equinox até a parte mais alta, para ver se o sistema de tração distribui bem e ela consegue subir. Meu câmera vai sinalizar a hora que a gente chegar na parte mais alta. Vamos lá? Subindo, acelerando progressivamente. Pronto, pessoal, a gente viu que o sistema permitiu que eu subisse até a parte mais alta. A distribuição de tração foi legal. Agora, vamos ver em que momento que o pneu aqui do lado direito encosta no chão. Mais uma vez, meu câmera vai me avisar o momento que ele encostar. Então, vamos lá. Esse é o ponto onde o pneu encosta no chão. Agora vamos lá medir para ver o quanto que o carro subiu na rampa. Então a gente colocou aqui a fitinha de marcação no ponto mais baixo do pneu. Foi esse tanto que a Equinox conseguiu subir sem descolar o outro pneu. Mas olha só, ângulo de saída. Vocês estão vendo aqui que a parte de trás do carro está quase encostando na rampa? Então a gente vê que o ângulo de saída aí do Chevrolet Equinox não é tão elevado assim. Agora a vez do Jeep Compass. Vamos ver se ele consegue subir até a parte mais alta da rampa sem problemas com o sistema WD. Meu câmera vai avisar o ponto máximo. Vamos lá? Como a gente viu aqui, pessoal, o carro conseguiu subir sem nenhum problema. O AWD funcionou bem. Agora vamos ver qual é o ponto aonde a roda encosta no chão para a gente ver o quanto que o carro sobe sem o descolamento do pneu. Então vamos voltar aqui. Esse aqui é o ponto onde a roda encostou no chão. Vamos medir para ver o quanto o Compass subiu. E olha só, ponto onde o Jeep Compass descola a roda do chão. Vou colar aqui a fitinha para vocês verem, tá vendo? Tem uma pequena diferença, mas o fato é que o Chevrolet Equinox consegue articular mais a suspensão. Entretanto, olha aqui atrás, você consegue ver que o para-choque da rampa tem muito mais altura. Então o Compass articula menos, mas tem um melhor ângulo de saída. Equinox articula mais, mas tem problema na saída. E aí, na opinião de vocês, qual que é o melhor? Teste urbano aqui com o Chevrolet Equinox. Essa aqui é a chave, inclusive chave presencial. A gente vê que tem vários comandos aqui na chave. E você consegue realizar aqui a partida por botão, o que torna as coisas bem mais confortáveis. O painel à frente do motorista, você tem vários modos de visão que você acessa pelo botão que tem aqui no volante. Então você pode ter o mapa de GPS aqui na tela, que é o mesmo mapa que está na central multimídia, é o Maps. Você tem aqui os assistentes à condução, você tem esse visual aqui, que é um visual mais clean, com poucas informações. Tem esse daqui, que é o que eu gosto de usar mais, justamente porque ele traz ali informações do odômetro. Então você pode ver que o cliente aqui tem opções para deixar uma tela que mais agrada na hora da condução. Então vamos lá, primeiro teste de tachão. Vamos ver como é que ela vai se comportar, considerando que ela tem uma roda aro 19 polegadas. Vamos alinhar o pneu aqui com os tachões. Bom, a suspensão não é tão dura, mas eu esperava um isolamento acústico um pouco melhor aqui dentro. Percebi um pouco de barulho de acabamento. Mas a suspensão pelo menos não demonstrou nenhum indício de fragilidade. Agora, lombada 30 por hora. Vamos ver aí como é que ela se comporta nessa prova. Velocidade em 30, vamos lá. Nossa, na primeira lombada vocês já escutaram extensão de suspensão de fim de curso. Senti que pegou um pouco lá à frente. Vamos ver a segunda lombada se é isso mesmo. Vamos lá. Acertando a velocidade aqui para a segunda lombada e... Olha, não gostei dessa suspensão. Ela estende muito, dá fim de curso. Faz bastante barulho aqui dentro. Vamos ver agora o piso desnivelado. Como é que vai ser? E a terceira lombada 30. Aqui o isolamento acústico é um pouco melhor. Terceira lombada 30.
e nossa senhora, a suspensão de fim de curso e a parte da frente do carro raspou. A Equinox não foi bem nessa prova de lombada. Ali na quarta e última, eu já vou um pouquinho mais devagar, porque a gente viu que, não sei não, essa suspensão aqui não ficou legal não. Faltou um pouco mais de curso. Poderia dizer que apenas ela é confortável, nada mais além disso. Bom, para nossa manobra de fim de rua, já vou mostrar aqui para vocês como é que a gente usa a câmera. Então a gente tem aqui a tela da central multimídia. A gente pode apertar esse botãozinho aqui em cima, que são mais comandos, e aqui tem a função de câmera. Ó, ele já abriu aqui a câmera 360 e também a câmera dianteira. Só essa? Não, a gente tem outras opções de câmera, olha aí, tá vendo? Ó? Você tem aí a opção de câmera dianteira e a câmera traseira. Você também pode colocar essa câmera dianteira em zoom e essa câmera traseira em zoom, ou ainda aqui, ó, mais próximo da roda. Então eu vou colocar essa daqui. Aqui também a gente tem a visão 360, que é essa aqui do lado. As linhas de guia. Vamos alinhar o carro aqui com a guia para vocês verem como é que a gente faz. Tá vendo aqui? Olha lá. Vou ali no limite da guia com o pneu. Aí eu deixo ele reto. E aí a gente anda um pouquinho para quê? Para que o pneu de trás também esteja alinhado com a guia. Então já temos aqui todas as visões necessárias. Então vamos lá para a nossa manobra. Vamos ver aí como é que o carro vai se comportar. Até aqui o nosso ponto de referência. Vamos virar aqui todo o volante. Virando todo o volante. Agora vamos até encostar o pneu na guia. Vamos lá. Encostei aqui o pneu na guia. Só para vocês verem aqui a câmera como é que tá. Olha aí a imagem. Com o pneu encostado na guia. Agora vamos engatar ré. Voltar um pouquinho para não forçar a direção contra a guia. Vamos desvirar aqui. Olha aí. Você vê que tem a linha de guia dinâmica ali que ajuda bastante. Vamos concluir aqui a manobra. E olha, não ocupou tão pouco espaço não, pessoal. Aqui eu tenho praticamente o carro deslocado aqui para o lado esquerdo da rua, né? Não foi um tamanho que é uma picape média, mas também ocupou um espaço relativo para a gente conseguir fazer aqui essa manobra. Jeep Compass, agora no teste urbano, a gente vai fazer tachão, lombada, manobra de fim de rua. Pessoal, também temos aqui chave presencial, chave essa aqui que vocês estão vendo, partida por botão. Uma coisa que eu acho legal nesse carro é que tem um lugar para guardar a chave, ela fica encaixadinha aqui entre o porta-copos. Painel desse carro, bom, painel bastante completo, né? A gente tem ali um painel totalmente digital. Esse aqui é o primeiro menu que eu poderia dizer, né? Você vê aqui o número 1 aqui em cima, né? Informação motorista. Então você tem esse painel aqui, que você pode mudar ali quilômetros para milha por hora apertando OK. O assistência à condução, que também apertando OK. Você tem aí a função de zoom ou sem zoom. E aqui para o lado, alguns indicadores a mais, né? Como pressão de turbo, força G. Você tem ali potência do motor, torque. Bem completo. Descendo para a segunda opção, você tem aqui consumo, indicadores de várias funções do motor ali, né? Tensão de bateria, pressão do óleo, temperatura do câmbio, temperatura do líquido refrigerante. Você tem aí pressão dos pneus, a indicação do start-stop, tempo que falta para revisão. Descendo mais uma vez, computador de bordo aqui A e B, mais uma vez descendo. Tem indicação do tipo de programação do terreno que você está utilizando, mais uma vez função de áudio, mensagem, se tiver alguma anomalia com o carro, é aqui que aparece configurações, ó. Aqui você pode fazer a configuração de tela e aqui tem algumas configurações do veículo, né, como assistente de partida em rampa e o airbag do passageiro também. Então você vê que é um painel bastante completo, eu diria que é um dos mais completos que existe no mercado nessa categoria de veículo. Então vamos lá para o teste de tachão primeiro, vamos ver como é que o carro se comporta. Roda aro 19 também, mas tem um perfil um pouco mais baixo que o Equinox, o pneu do Compass. E olha, de forma surpreendente, o isolamento acústico aqui do Compass é melhor do que o Equinox, produz menos ruído. Eu também ia sentir a suspensão um pouco mais eficiente, mesmo tendo um pneu de perfil mais baixo. A verdade é que nesse ponto de tachão o Compass foi melhor do que o Equinox, não há dúvida nenhuma. Agora aqui no teste de
lombada. Vamos colocar aqui o Compass a 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai. Olha, raspou a frente. A suspensão não deu aquele fim de curso que a gente sentiu ali no Chevrolet Equinox, mas raspou a frente. Vamos na segunda lombada a 30 por hora, vamos repetir. Colocar os dois carros em condição de igualdade, 30 por hora. Aqui já raspou bem mais a frente. A suspensão não tem toda aquela extensão, mas tem uma frente baixa, né? Para um carro que tem aí o sobrenome de SUV, não é tão legal. Vamos ver aqui o piso desnivelado, como é que se comporta. Isolamento acústico ok. Terceira lombada. Nossa, raspou em todas as lombadas, nas 3 lombadas, né? Aqui os dois carros não foram muito bem, mas o Compass teve a vantagem da suspensão não ter aquela extensão máxima, que é uma coisa que fica aí um pouco desconfortável, né? Mas os dois modelos não foram bem aí na lombada. O Compass, entretanto, ele se mostrou um pouquinho mais confortável no rodar que a Equinox aqui no piso. Não entendi porquê, né? Tecnicamente era para dar Equinox por causa do pneu um pouco mais alto, mas não foi isso que aconteceu. Agora aqui na manobra de fim de rua, pessoal, o Compass não tem câmera 360 graus, né? Então aqui é no olho mesmo que a gente tem que fazer, usando o espelho ali do lado direito, né? Então a gente vai ter que usar o espelho ali do lado direito. Vamos ver se quando a gente engata ré, ó lá, ele não tem aquela função de tilt down, tá vendo aí, ó? Então a gente tem que descer o espelho aqui na mão para a gente poder ter ali a visão da guia e aí sim alinhar o carro com a guia para a gente poder concluir aqui a manobra de fim de rua, né? Então poderia ter um sistema de câmera 360 graus aqui o Jeep Compass, que com certeza seria importante para o usuário, mas infelizmente nesse ponto o Chevrolet Equinox é melhor. Bom, no nosso ponto de referência, vamos virar aqui todo o volante, vamos até ali o momento que encosta o pneu na guia. Ó, tem um sensor de estacionamento dianteiro que você já detectou o obstáculo, apesar de não ter a câmera, tem um sensor, que a Equinox não tem um sensor. Aí no momento que você engata ré, aí você tem uma câmera de ré aqui com linha de guia dinâmica, inclusive com a função de zoom. Então vamos voltar aqui o carro um pouco para poder desvirar com segurança sem forçar o pneu. Olha lá, a linha de guia dinâmica, vamos concluir aqui toda a manobra. Vamos ver onde o carro para. E olha, eu vou dizer que os dois carros pararam praticamente no mesmo ponto. Se olhar direitinho, talvez o Compass tenha ocupado um pouquinho menos de espaço, mas não é uma diferença grande, tá? De toda forma, o que a gente pode dizer? As câmeras 360 da Equinox, na minha opinião, são melhores do que ter o sensor de estacionamento dianteiro no Compass. Não sei se vocês concordam comigo, mas deixa o comentário aí no vídeo. Agora vamos fazer um teste para testar aqui o sistema de tração AWD do carro. A gente sabe que normalmente a tração é dianteira acoplando traseira quando há necessidade. Para isso a gente tem que criar uma condição onde o carro propositalmente escorregue. Vamos entender como é que é isso? Eu coloquei o carro aqui numa rampa. Mais do que isso, essa rampa aqui tem terra e tem pedrisco, como vocês podem ver. E aqui tem mais um desnível aqui do lado. Então eu vou forçar o pneu contra esse desnível justamente para que ele possa escorregar e a gente perceber aí a atuação do sistema AWD. Então vamos lá, pessoal. O carro está aqui na condição de uso. Quando a gente pega aqui o sistema de seletor de terreno, vou mostrar aqui, ele está no modo normal. Inclusive quando a gente olha aqui no painel do carro, está na posição 2WD. Mesmo que a gente aperte o botão AWD que fica aqui do lado, olha só, tá aqui o botão AWD, eu vou apertar o botão, vocês vão perceber que ele não altera a condição 2WD que a gente tem ali no painel. Então ele está com a tração aí nas rodas dianteiras. Então vamos lá, vamos acelerar o carro aqui contra o morrinho e vamos ver se escorrega e se acopla aqui o eixo traseiro. Ó, botar a roda aqui e vamos acelerar agora. Tá percebendo aí como a roda está escorregando? Olha lá. Ele até sobe, mas agora ele passou aqui para o AWD no painel, né? Então a gente viu que ele acionou aí o AWD para conseguir transpor aqui um morrinho. Agora, e se eu mudar o modo de condução? Usando o botão aqui,
vamos colocar o modo de condução off-road. Nesse modo, já está o AWD também aqui no painel à frente do motorista. Será que o carro sobe com mais facilidade? Então vamos ver. Acelerando, olha aí, o carro praticamente não escorrega. Escorrega um pouco, mas não muito. Vamos de novo, olha só. Acelerar aqui, passar para marcha drive, encostar o pneu no morrinho, parei e agora vou acelerar. Escorrega muito pouco, então a gente consegue ver que mesmo no modo 2WD ele conecta o AWD, mas quando a gente troca de modo fica muito mais fácil superar o obstáculo. Eu ainda estou aqui com o carro na condição off-road, a gente consegue ver no painel à frente do motorista que o AWD está ligado. Mas agora o que eu vou fazer é passar o carro para a condição normal de uso. Para isso, a gente usa o botão aqui do console, olha aí, e aí mudando aqui eu venho para a condição normal, mas a gente está vendo aqui no painel que ele continua com o AWD acionado. Vou mandar aqui um pouquinho para ver se ele desliga o AWD. Por enquanto ele está mantendo aí acionado. Não sei se ele vai perceber que não precisa mais usar o AWD e aí ele põe somente a tração na roda dianteira de modo a economizar combustível. Ele não mudou automaticamente. Então eu vou apertar o botão aqui do lado. Olha, agora ele foi para 2WD, depois que eu apertei o botão. Mas se eu apertar o botão de novo, que nem eu estou fazendo agora, ele não volta para o AWD, ele permanece no 2WD. Então a gente vê que esse botão aqui é mais para desconectar a tração do que qualquer outra coisa. Se você precisar mexer no modo, usa o botão que tem no console central. Agora a vez do Compass aí no teste do AWD. Para isso a gente colocou o carro exatamente na mesma situação aqui do Chevrolet Equinox. É a mesma rampa, o mesmo ponto, e a gente vai tentar subir aqui para forçar aí a tração AWD e ver como é que o sistema se comporta. Então vamos lá. Aqui no Jeep Compass, o seletor de modo de terreno é aqui no console, tá vendo? Ó? Você tem aqui as seleções automática, Snow e Sand and Mud, usando esse botãozinho. E no painel aí à frente do motorista, você também tem aqui o indicador mostrando ali que a gente está no modo automático. Então vamos começar primeiro tentando aqui no modo automático. Ó. O sensor de estacionamento está identificando ali o obstáculo. Vamos colocar o pneu aqui contra a parte. E agora, ó, vou acelerar para ver se escorrega. Escorregou, mas o carro foi no modo automático. Eu senti que o sistema aqui foi um pouquinho mais rápido do que o Chevrolet Equinox. Vamos de novo? Olha lá, isso no modo automático. E esses sensores que você está escutando aqui, é que ele está detectando um obstáculo ali do lado, que é um pouquinho mais alto. Agora, eu vou mudar o modo aqui de condução do carro. Deixa eu só sair aqui da informação do sensor para a gente poder mostrar para vocês aqui no painel. Porque senão ele fica mostrando a informação do sensor ali na frente. Então agora eu vou mostrar aqui, ó. Vou colocar no Sand and Mud, tá vendo? Então ele está com um programa aí um pouquinho mais adequado para essas situações de fora de estrada. Então vamos colocar o pneu no mesmo lugar, aqui. Agora vamos acelerar. Ele escorrega um pouco, mas ele é um pouquinho mais ágil para subir. Então vamos de novo, vou repetir aqui. Ó, voltar aqui, deixar o carro embaixo e acelerar. Não há dúvida nenhuma que o sistema AWD do Compass, ele tem uma resposta mais rápida para esse tipo de situação. Teste de consumo aqui com o Chevrolet Equinox na rodovia. Para isso já zerei o marcador 1 e 2 e também vou conduzir o carro da forma mais eficiente possível, respeitando o limite de velocidade e dirigindo também o carro de forma suave. Vamos lá. Resultado do teste na estrada. Rodei 26,4 km, condução moderada, mantendo o máximo possível 120 km por hora, e eu consegui ali 12,1 km por litro, que eu acho que é um número bom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou zerar aqui o marcador 1, porque nós vamos fazer os testes de assistência à condução, vamos ter aí as acelerações e também algumas outras formas de condução que vão demandar um pouco mais de consumo. Vamos ver a relação entre o trecho de agora com o acumulado. Então já vamos testar aqui o alerta de colisão frontal, lembrando que a configuração é feita pela tela da central multimídia. Caminhão ali na frente, vamos acelerar contra o caminhão e vamos ver aqui se o alerta é bastante eficiente. Acelerando, ó, velocidade um pouco mais alta que o caminhão. Tá lá.
Você viu que o sistema aqui não só deu o alerta sonoro, como deu uma cutucada mais forte no freio. Lembrando que o objetivo aqui do sistema é sempre evitar ou mitigar a colisão para quando o motorista está muito distraído e eventualmente pode acontecer uma batida. Sistema de permanência de faixa, a gente sabe que ele está funcionando quando tem essa indicação verde aqui no painel na tela de assistência. Bom, a faixa não está muito bem pintada, mas vamos forçar o carro para a direita, vamos ver se ele reconhece, ó. Reconheceu, colocou a indicação amarela ali no painel e trouxe o carro para dentro da faixa. Lembrando que o sistema não centraliza, ele apenas faz a correção para trazer o carro para dentro da faixa. E quando ele percebe que eu não estou dirigindo, ele dá esse alerta aí no painel, para quê? Para o motorista assumir o comando. Agora vamos usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo, botãozinho aqui no volante para você setar a velocidade. Você vê que ele já deu a informação ali no painel, aqui do lado do painel a gente vê a velocidade que foi setada, mas mesmo com o controle de cruzeiro adaptativo, o carro não tem sistema de centralização, o que ele tem é um sistema de permanência, olha só. Você força o carro para fora, ele traz o carro para dentro, mas ele não está centralizando o veículo na faixa, é apenas um sistema de permanência. Tá aí um recurso que poderia ser melhor aqui no Chevrolet Equinox e oferecer sim a centralização de faixa, como outros veículos dessa categoria oferecem. Dica importante aqui que algumas pessoas podem se confundir. Esse carro tem o controle de cruzeiro adaptativo e o controle de cruzeiro convencional. O botãozinho que tem aqui no volante, que é aquele que cancela a função do controle de cruzeiro adaptativo, é que faz essa alternância. Então você aperta e segura o botão até aparecer a mensagem na tela. Olha só, controle de cruzeiro regular. Nesse caso aqui, ele não vai acelerar e frear em relação ao carro da frente, ele vai apenas manter a velocidade que você escolheu. Quero voltar para o adaptativo. Cancela a função, aperta o botão e segura até aparecer a função do adaptativo e programa o adaptativo novamente. Botãozinho aqui do lado serve para você escolher a distância que você quer em relação ao carro da frente. São 3 distâncias disponíveis, né? A mais distante, a intermediária e a mais próxima. Então, para usar um ou outro, não pode esquecer de apertar esse botão e segurar por alguns instantes até que ele faça a alternância dos modos. Aceleração de 0 a 100 com Chevrolet Equinox aqui com ar-condicionado desligado. Largadinho, estolado e vamos lá. Acelerando, saindo. Vai, cantou até um pouquinho de pneu. Vamos ver aqui. Zero a 100 em 10,35 segundos. Não foi ruim. Segunda passagem com ar-condicionado ligado. Será que muda? Então vamos ver. Freio, acelerador, saindo. Novamente cantou um pouquinho de pneu na dianteira. E mudou um pouquinho sim, 10,57. Velocidade real versus a velocidade aferida. Programei o carro aqui em 99, só que ele está marcando 101 ali no painel. Porém a velocidade aferida 97. Vou programar agora aqui 120 por hora. Vamos ver. Esperar o carro chegar aí no 120, acelerar até um pouquinho mais para ele poder ganhar velocidade rapidamente. Aqui, chegando no 120, 119, 120 agora no painel, mas na velocidade aferida 115. Então, como vocês estão vendo, tem um erro considerável aqui entre o que mostra e o que é. E como a gente faz aqui para usar o comando sequencial do câmbio? A gente tem um botãozinho aqui no volante, o L. Quando você aperta, ele já coloca uma marcha aí um pouco mais reduzida da que você está usando. E aí, usando o pedal shift que tem atrás do volante, você pode definir a marcha máxima. Aqui no caso, por exemplo, eu estou na L8, esse carro é um câmbio de 8 marchas. Mas vamos supor que você queira aplicar uma redução para fazer uma ultrapassagem, ou até mesmo subir uma rampa com o motor mais cheio. Você pode, usando o pedal shift aqui, ó, reduzir a marcha, tá vendo? Que agora eu tô na 5ª marcha, você vê que o giro tá bem alto, né? E aí, dessa forma, você tem um pouco mais de controle do veículo quando você precisa ou descer uma serra e aplicando freio motor, subir uma rampa com o motor mais cheio, ou até mesmo fazer uma ultrapassagem. Mas lembrando, né? Ele só atribui aqui a marcha mais alta. Você não tem aquele comando efetivamente sequencial. Resultado do trecho total do teste na estrada. Bom, do momento que eu resetei para fazer aí o teste de performance, 30,8 km, 9,5. Você vê que o carro gasta um pouco mais.
Mas aí o trecho total, somando a minha saída até agora, 57,2 km, com uma média de 10,6 km por litro. Teste de consumo na estrada com o Jeep Compass, dirigindo de forma bastante moderada. Computador A e B já zerado, vamos lá. Conferindo aqui o resultado do Jeep Compass, exatamente no mesmo trecho de estrada, olha só. Percorremos aí 25,9 km e a média ficou em 12,1 km por litro, tanto no A quanto no B. Agora a gente vai zerar o A, a gente vai fazer as medições aqui de performance e de assistência. Testando aqui o alerta de colisão frontal do Jeep Compass, que também tem a configuração da sensibilidade via tela da central multimídia. Ó, o carro aí na frente, vamos acelerar contra o carro, vamos ver. Ó, você percebe que o alerta aqui do Compass é bem mais alto, né? Um volume bem mais marcante, também com o sistema que aciona o freio com o objetivo de mitigar ou evitar a colisão. O Compass também tem um sistema de permanência de faixa, inclusive eu estou aqui na tela mostrando esse assistente. Se a gente forçar o carro para fora da faixa, ele atua sobre o volante, trazendo o carro para dentro da faixa. E detalhe, você consegue configurar pela tela da central multimídia o quanto você quer de permissão de saída da faixa, se você quer cedo, normal ou até mais tardio, e também como é que você quer a atuação no volante, de uma forma mais suave, mediana ou mais forte. Eu coloquei tudo no médio, mas você consegue fazer a configuração disso via a tela da central multimídia. Aqui a gente tem o controle de cruzeiro adaptativo, botãozinho que você aperta aqui no volante e programa ali a velocidade. Também aqui no volante você consegue escolher a distância do carro da frente, só que aqui ó, você tem 4 níveis. Um nível a mais do que Equinox, que são apenas 3. E o que eu posso dizer do controle de cruzeiro adaptativo desse carro, que eu já dirigi ele mais vezes, é que ele é mais preciso do que aquele que tem na Equinox. Eu sinto uma maior precisão em manter a distância que você escolheu em relação ao carro da frente no Jeep Compass. Só que tem um detalhe no Compass, né? Eu liguei aqui o controle de cruzeiro adaptativo, ó, vou programar ele novamente aqui para 120 km por hora. Só que aqui na linha nova, né, quando lançaram o motor Hurricane 4, o carro ganhou também um sistema de permanência e centralização de faixa, que é esse botãozinho aqui, ó, Active Driving Assist. Bom, com esse botãozinho acionado, aí o que ele faz? Ele realmente centraliza o carro na faixa. Ó, eu forço para fora, ele atua no volante, traz para o centro e arruma. Novamente, tá vendo? Só que tem um detalhe diferente aqui no Compass em relação aos outros carros. Esse volante aqui é capacitivo. Então ele sabe quando eu estou com a mão no volante. Olha só, eu vou tirar a mão do volante, prestem atenção nesse volantinho verde que tem aqui embaixo no painel do lado direito. Olha só, tirei a mão do volante, ó, ele rapidamente já percebe que eu estou sem a mão no volante. Mais uma vez, tirei a mão do volante, ele já põe ali o volante amarelo, voltei a mão. Então, ele percebe se o motorista está ou não com a mão no volante. Então, se soltar durante algum tempo, olha lá, já colocou o volantezinho amarelo, vamos ver quanto tempo ele leva para dar o alerta. Ele sabe que eu não estou dirigindo o carro, olha lá, já colocou um alerta maior ali na tela. Vamos ver até onde ele vai, né? Vocês estão percebendo que por enquanto, ó, já deu o alerta ali vermelho, sinal sonoro, tá mantendo a centralização e o ACC. Aí, ele deu uma cutucada no freio, como quem diz assim, ô, acorda aí, você tem que dirigir o carro. Então, em matéria de assistências à condução, não há o que discutir. O Jeep Compass tem melhores sistemas do que o Chevrolet Equinox para você conduzir na estrada. Aceleração de 0 a 100 no Jeep Compass com o ar-condicionado desligado. Vamos lá. Largadinha solada, freio, acelerador, saindo. Você percebe que o carro praticamente não canta pneu na saída, né? E a gente conseguiu aqui um número muito bom, olha. 7,05. Nada mal, hein? Marca de carro esportivo. Agora aceleração de 0 a 100 com o ar-condicionado ligado, mas largada estolada. Vamos lá? Freio, acelerador saindo. O sistema de tração do Compass é mais eficiente para largar, né? Muito mais. E a gente conseguiu, olha só, 7,00. Praticamente o mesmo número. O ar-condicionado não pesou aqui no carro. E a velocidade real e amostrada? Pessoal, eu programei 100 por hora no controle de cruzeiro. Mas chegamos agora em 100.
quando a gente olha na câmera de aferição, a diferença é mínima, porque é o seguinte, eu estou em 100 por hora aqui, porém o carro está com uma diferença bastante pequena. Ó. Vamos lá, de novo. Chegando aqui no 100 por hora e a câmera mostrando praticamente 100 por hora. Então a gente vê que o Jeep Compass, pelo menos essa unidade aqui, está com uma divergência muito pequena em relação à velocidade mostrada e aferida. Aqui, nesse carro, está dando para confiar exatamente o que o mostrador está entregando. E aqui no Compass, como é que eu uso o sistema de comando sequencial das marchas, né? Alavanca, eu jogo ela aqui para o lado esquerdo, a partir daí eu posso usar aqui o pedal shift para poder fazer interação com as marchas. Olha aí, tá vendo? Ó? Quando ele não permite que eu selecione a marcha, ele dá a mensagem ali no painel. Então eu consigo ter aqui a interferência com o câmbio, e lembrando que esse carro aqui, pessoal, tem um câmbio automático de 9 marchas, né? Então isso aí ajuda na velocidade, na marcha mais alta, em velocidade você tem um giro menor, isso também ajuda no consumo. O que a gente pode ver é que, pelo menos falando aqui do comando de marcha, ele é um pouco mais preciso do que também do que a gente vê no Chevrolet Equinox. Se eu tivesse que escolher entre um ou outro, eu preferiria aqui o Jeep Compass na parte de controle das marchas. Resultado final de consumo. Desde o momento que eu zerei o computador de bordo para as medições de performance, 30,2 km, 9,2 km por litro. E quando a gente pega aqui o geral, aí nós temos aí 56,2 km com uma média de 10,4 km por litro. Teste do farol começando aqui com o Chevrolet Equinox. Estou com tudo desligado, usando aqui a tela da central multimídia. Esta aqui é a posição de lanterna, vocês podem ver que não muda muita coisa. E aí nós temos aqui o farol baixo. Detalhe que esse carro não tem ajuste de altura do facho do farol. O farol é fixo. Mesmo que a gente desligue o carro, coloque aqui no modo automático e dê partida, você pode ver que o carro não faz cheque de altura do facho do farol. Mas ainda assim nós temos uma boa iluminação aqui. Ó. Usando o ponto de laser, vocês podem ver aqui o limite do farol. Tem uma boa distribuição aqui do lado direito do carro, boa distribuição do lado esquerdo. Então, o farol baixo desse carro aqui é muito bom. Quando a gente liga o farol alto, você vê uma continuidade do facho do baixo, né? Então, nós não temos uma transição aqui no meio, como às vezes acontece em alguns carros, de ficar um pouco mais sombrio, né? Ele tem uma continuidade, uma luz bastante homogênea até lá a parte superior. Então, ó, farol baixo, aqui o farol alto, farol baixo. Uma ótima iluminação. Só que esse carro também tem um farol auxiliar. Olha a diferença aqui, ó. Sem o farol auxiliar, com o farol auxiliar. Observando aqui o ponto de laser, você vê que aqui esse lado aqui da direita, olha a diferença. Sem o farol auxiliar, aqui fica mais escuro. E quando a gente liga, olha como ele ilumina melhor aqui essa região, né? Então, o farol auxiliar efetivamente ajuda bastante aqui na iluminação. Um detalhe é que a gente consegue deixar só o farol auxiliar independente do farol baixo. Mas quando a gente liga toda a iluminação aqui, eu diria que a iluminação do farol da Equinox está de muito bom para excelente. Agora a vez aqui do Jeep Compass. Aqui nós temos a posição de farol baixo. Também tem uma ótima iluminação. Você pode ver aqui que o farol baixo ele está até um pouquinho mais alto aqui do que o do Chevrolet Equinox. Aqui é o ponto mais alto do farol. Só que o farol aqui tem ajuste de altura do facho do farol. Olha só. Eu posso colocar nessa posição mais baixa e depois eu tenho 4 níveis até a posição mais alta, que é essa daqui. Então esse já é um diferencial do Compass em relação ao Chevrolet Equinox. Aqui a gente também tem o farol auxiliar. Olha a diferença aqui, ó. Farol baixo, e quando a gente liga o farol auxiliar, olha a diferença aqui do lado direito do carro, né? Então aqui o farol baixo desligado, o farol auxiliar desligado aqui na proximidade do carro, e na hora que a gente liga o farol auxiliar, olha como ele melhora a iluminação nas laterais e mais próximo aqui do veículo. E não tem área de sombra entre o farol baixo e o farol auxiliar. Bom, aqui nós também temos o farol alto, olha aí, sem área de sombra entre o farol baixo e o farol alto. Ligando tudo, a gente tem aqui uma excelente iluminação.
difícil dizer qual dos dois faróis é melhor em relação do Compass ou até mesmo do Equinox. Só que aqui nós temos algumas funções a mais. Olha só, farol baixo. Se eu virar o volante para o lado direito, ele liga o farol auxiliar só do lado direito. Se eu virar o volante para o lado esquerdo, ele liga o farol auxiliar do lado esquerdo. Então você está vendo aqui que o carro tem um recurso adicional, também funciona com a luz de pisca, tá vendo? Então, por conta do recurso adicional do farol auxiliar, ligando um para cada lado, e também o ajuste de altura do facho do farol, nesse caso a gente tem que dar vitória ao farol do Compass, que acaba sendo praticamente igual à iluminação, porém com mais recursos. Aqui já na conclusão do vídeo, mas antes vamos falar aí dos custos, como por exemplo a questão do seguro. Para isso, mais uma vez, a gente contatou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez o levantamento do seguro considerando exatamente o mesmo perfil de usuário para os dois carros. E olha só o que a gente obteve aqui. Vamos falar de seguro primeiro. Seguro do Jeep Compass, R$ 4.500. Seguro do Chevrolet Equinox, R$ 3.000. Então você vê que o seguro do Equinox é mais acessível. E a franquia já reduzida em 50%. Pois bem, no caso do Jeep Compass, R$ 16.800 e do Chevrolet Equinox, R$ 14.000. Então nos dois casos aqui a gente viu que o Chevrolet Equinox leva uma vantagem em seguro e também na franquia, com os dois valores menores que o Jeep Compass. E o preço de venda? Vamos trabalhar aqui com preço público sugerido, sem nenhum tipo de desconto ou campanha. Bom, o Chevrolet Equinox tem o preço público sugerido de R$ 275.790. Já o Jeep Compass tem o preço público sugerido de R$ 291.999. Pessoal, isso é preço público sugerido. Agora, eu vou dar o que pode acontecer eventualmente no mercado. Chevrolet Equinox é um lançamento, acabou de chegar no mercado, é um carro novo, muito provavelmente você vai ter descontos pequenos em cima desse valor de R$ 275.000. Já o Jeep Compass já está há bastante tempo no mercado, mesmo essa versão Black Rock também já tem algum tempinho, então pode ser que em algumas modalidades de venda você consiga um desconto maior sobre esse preço público sugerido. Então vamos fazer um resumo aqui de onde o Jeep Compass foi efetivamente melhor do que o Chevrolet Equinox. De cara no sistema de powertrain, né? Esse conjunto de motor e câmbio garante um desempenho muito superior ao do Equinox para quem gosta de acelerar. O sistema AWD do carro também, a resposta do sistema de tração é melhor no Jeep Compass. Outra coisa que o Jeep Compass foi muito bem, assistências à condução. Você tem mais recursos, o sistema funciona melhor e de forma mais completa que o Chevrolet Equinox. O painel à frente do motorista também traz muito mais informações, é um computador de bordo bastante completo que esse carro oferece. E a central multimídia, apesar dela não ser mais avançada que a do Chevrolet Equinox, você tem algumas coisas legais, como por exemplo a forma como o software é desenvolvido, a facilidade de achar as funções dentro da tela da central multimídia, me parece mais amigável para um usuário que não está tão acostumado com tecnologia assim. Mas aí nesse último ponto é uma questão pessoal minha. Eu prefiro essa central do que a central multimídia do Chevrolet Equinox. E o Chevrolet Equinox, onde ele ganhou de forma incontestável do Jeep Compass? Pois bem, vamos começar pela questão de conforto interno. O banco do Equinox é mais confortável, eu gostei mais do desenho do console entre os bancos dianteiros no Chevrolet Equinox. No banco traseiro você também tem mais conforto aqui no Equinox. Não podemos esquecer que você tem aqui bancos ventilados e aquecidos nos dois bancos dianteiros. O porta-malas do Chevrolet Equinox também se mostrou maior. Aqui a gente tem aquele espelho retrovisor que vira uma tela. Tem câmera 360 graus. O acabamento no geral do Equinox, eu diria que ele é um pouco superior ao Jeep Compass. E apesar da central multimídia aqui não ser tão friendly, a gente não pode esquecer, né? Ela tem o sistema Google built-in, tem o Maps que você pode exibir tanto na tela quanto à frente do motorista. Você pode instalar aplicativos da plataforma Android aqui no carro. Muitas pessoas podem dar grande valor a esses itens do Equinox, afinal de contas, foi melhor do que o Compass. Mas e aí? Qual carro colocar na garagem? Aí depende muito de quem está comprando.
Se vocês perguntarem a minha opinião, pessoa física, Jorge Augusto, qual dos dois que eu colocaria na minha garagem? Eu colocaria o Jeep Compass, sem precisar pensar muito. Primeiro, pela questão do desempenho. Eu valorizo isso num carro, eu gosto de um carro que anda bem. Segundo, sistema AWD mais preciso. Terceiro, sistemas de assistência à condução, que para mim faz muita diferença. Ter um sistema de centralização de faixa, responder melhor os sistemas de assistência à condução. Eu mesmo não estou muito preocupado se tem espaço no banco traseiro ou no porta-malas e coisas desse tipo. Eu quero um carro que entregue as coisas para mim, então eu compraria o Jeep Compass. Mas o Jorge não é necessariamente a maioria do mercado. Até porque carros desse tipo aqui são comprados por pais ou mães de família. E essas pessoas estão preocupadas com espaço no banco traseiro, estão preocupadas com porta-malas, estão preocupados com outros mimos que o carro pode oferecer, além de desempenho. Aliás, tem muita gente desse tipo que nem está preocupado com o desempenho e quer um carro mais econômico. Aí, se essas pessoas escolherem o Chevrolet Equinox, elas não estão erradas. Então vai depender muito do usuário. Se quer performance, vai ser o Jeep Compass. Se quer um mimo mais abrangente para a família, aí é o Chevrolet Equinox. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.